Existe um mundo secreto escondido no jogo do Mario atrás de um bug. E que esse bug foi responsável por trazer jogos com falhas propositais até hoje. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou a Ana, e se você foi uma criança dos anos 2000, assim como eu, deve conhecer o jogo do Mario, que é um encanador italiano que tem a missão de salvar a princesa Peach do castelo, e para isso ele tem que passar por várias fases diferentes, chamadas de mundo. Esses mundos vão mudando de forma, cenários e inimigos, e vão aumentando de dificuldade a cada nível, onde o seu meio de transporte é descer pelo cano. E quando você é um fã de videogame, a gente sempre gosta de buscar novidades nos nossos jogos favoritos. E é por isso que há muito tempo os desenvolvedores têm colocado os easter egg ou referências para alimentar a sua fanbase. Um exemplo é o jogo de corridas Driver San Francisco. Nele, se você dirigir um DeLorean, o mesmo carro de Volta para o Futuro, a 88 milhas por hora, abrirá um portal secreto chamado De Volta para o Passado. Eu adorei essa referência. E nos jogos The Sims 4, se você digitar o código Motherlode, adicionará instantaneamente uma grande quantidade de dinheiro à sua conta. Queria eu ter esse bug na vida real, né? Mas a história de hoje é de uma falha imprevisível que aconteceu no jogo do Super Mario Bros, onde, ao criarem o jogo, os seus desenvolvedores cometeram um erro técnico não planejado, mas que impressionou o público na época e, a partir dali, influenciou toda uma geração de games a vir com falhas técnicas colocadas de maneira proposital. Essa é a história da falha de Super Mario Bros. Que mudou o mundo do game. Tudo começou em setembro de 1985, que foi o primeiro jogo da amada série Super Mario para o sistema da Nintendo. Só que o que o público não esperava era que vinha com um erro junto. O bug acontecia logo no início do jogo. Ele fazia com que o Mario pulasse em uma parede de tijolos específica, de um determinado jeito e ângulo, para você conseguir ativar esse bug. E se você pulasse de um jeito certo, o Mario conseguiria atravessar uma parede de tijolos até chegar a uma das Warp Zones, que são áreas secretas em que o personagem pode transitar entre os níveis descendo pelo cano. Mas nesse caso, ele chegaria a um nível que não deveria existir. Era um nível subaquático que não tinha fim, e o jogador acabava entrando num ciclo infinito do game. E a única forma de sair dali era morrendo ou reiniciando o jogo. Tá, mas o que era esse bug? Como que descobriram isso? E como que faz para acessar essa falha? Esse erro ocorria no nível 2 do mundo 1. No gráfico era mostrado como Road 1/2, que seria mundo 1 do nível 2. Quando o Mario ele descesse pelo nível desse mundo, o correto seria que o monitor mostrasse na tela qual o novo mundo e nível ele estaria entrando. Só que o erro fazia com que o número do mundo ficasse totalmente apagado, em branco, mostrando apenas Road -1. Mas na verdade, o número real era Road 36/1, indicando que seria o nível 1 do mundo 36. Só que por causa do bug, o gráfico vinha falhado, mostrando uma tela em branco para o número 36. Então tudo que o jogador conseguia ver era o -1. E é por isso que esse nível ficou conhecido como Minus Road ou Mundo Negativo. Legal, né? O mundo negativo era um nível subaquático, exatamente igual ao mundo 7 do nível 2 em relação a cenários e inimigos, onde o Mario ele ficava nadando para se locomover, o que era bem bonitinho de se ver. Porém, esse mundo era uma réplica falhada, e por causa disso, o final desse nível não era atualizado. Então o jogador ele retornava ao início do jogo toda vez que tentava finalizar esse nível. E é por isso que uma vez que você entrava nesse mundo, caía num loop infinito que era impossível de sair, a não ser pelo reiniciar ou dando um game over.
E se você ficou curioso para acessar essa falha, vem que eu vou te ensinar o tutorial. Quando você chegar no nível 2 do mundo 1, o correto seria o Mario quebrar o bloco de tetos e correr por cima da parede de tijolos. Só que nessa parte existe um bug que permite que você atravesse a parede e consiga acessar aquele cano que fica ali escondido no canto em que o jogador não teria acesso de maneira normal. E existem duas maneiras de você conseguir fazer isso. A primeira é quando você destruir o teto de tijolos, você tem que deixar um único bloco para ficar encostado no cano e depois pular com o Mario de costas para trás, de forma que a cabeça do personagem vai encostar ali naquele bloco e isso vai ativar o bug e assim você consegue atravessar a parede até chegar no cano secreto. A segunda maneira é quando você for fazer o Mario pular de costas, você tem que fazer isso agachado. Essa é a forma até mais fácil de conseguir, que a maioria das pessoas consegue ativar o bug, porque você nem precisa destruir a parede de tijolos para conseguir ativar o bug. Ninguém sabe ao certo quem descobriu o mundo secreto, mas só pode ter sido por acidente mesmo. E quando se trata de bugs, o público gamer ele costuma ser bem intolerante a falhas, mas na época o público ele não viu isso como um erro, e sim como uma curiosidade que despertou ainda mais visibilidade pro game. O hype foi tão grande que o próprio diretor da Nintendo afirmou numa entrevista que os funcionários encarregados de atender as ligações telefônicas receberam inúmeras chamadas perguntando sobre o Numerous World. As pessoas queriam saber se aquilo era canônico, se foi feito de maneira proposital. Elas ficaram animadas de descobrir uma coisa nova num jogo que era tão amado. E é por causa disso que vários desenvolvedores, a partir de então, começaram a colocar bugs de maneira proposital para os gamers descobrirem e alimentar a sua fanbase. É por isso que o mundo negativo do Mario Bros foi considerado o maior erro de todos os tempos no mundo do game, porque foi por causa dele que vários jogos começaram a ter bugs que escondiam áreas secretas. No jogo Frag Fractions, por exemplo, que foi lançado em 2012, os jogadores eles tinham um objetivo simples de controlar um sapo que capturava insetos com a língua. Falando assim, parece bem fácil e bobo até, mas na verdade, se você fizesse um truque específico logo no início do jogo, ativava um bug em que o sapo era levado para o espaço, num nível secreto totalmente imprevisível, com túneis aquáticos e até batalhas de dança. E o mais legal é descobrir que o criador desse jogo, ele revelou numa entrevista que se inspirou na falha de Super Mario Bros. Quando jogou quando era criança e ele queria poder recriar a mesma sensação de euforia e descoberta ao descobrir uma coisa nova num jogo que ele tanto amava. E uma falha recente que eu lembro de ter jogado recentemente foi do limão misterioso do Popper Playtime. Calma, deixa eu explicar. No capítulo 2 do jogo, aparece um limão siciliano que você só consegue encontrar ele hackeando a câmera do jogo e ele te responde com um sotaque espanhol quando você interage com ele. Limão? É um easter egg que não tem nada de relevante para a história, mas que acabou virando uma brincadeira entre os desenvolvedores e o público de fãs que começaram a criar teoria, procurar esse limão nos outros capítulos e até criaram uma teoria de que talvez pudesse ser uma homenagem a um youtuber que gostava de limão ou fazia piada com limão. Enfim, não sei se é canônico, mas no capítulo 4 o limão ele reaparece de novo como parte do jogo. Você consegue encontrar ele sem hackear com essa cara medonha de quem chupou limão pela manhã. E de novo, ele não tem nada de relevante para a história, mas ele foi uma forma de ligação entre os seus desenvolvedores e o público de fã. E eu acho tão legal descobrir essas coisas porque Mario Bros fez parte da minha infância. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez foi em 2011, 2010, quando eu tinha aqueles DVD players cinza da Britânica, tá ligado? Que você conseguia tanto colocar filmes para assistir, que a gente alugava na locadora, quanto também você podia comprar os jogos em DVD. Aí eles vinham com vários jogos diferentes e eu lembro que lá tinha o jogo do Mario que era contra o Donkey Kong, que o Mario ele tinha que ficar pulando aquelas plataformas de petróleo no estilo 2D, fliperama, enquanto o Donkey ele ficava jogando barris de óleo, você tinha que desfiar o Mario tinha um martelinho também para quebrar e tinha uns foguinhos também que eu achava muito bonitinho, mas eles eram uns malditos para desviar.
E aquilo era viciante, você jogava aquilo por horas e eu lembro que eu fiquei tão viciada que a minha irmã me proibiu de jogar videogame aos finais de semana pra me forçar a socializar com as minhas amigas. Porque naquela época tinha ainda, né, essa restrição do que uma criança podia ficar na frente do computador, videogame ou da televisão. Hoje em dia não é mais assim, não. Mas enfim, meus amigos, me conta aqui qual easter egg você mais gostou de ver num jogo ou de uma área secreta que você achou, assim, sensacional. Comenta aqui e até o próximo vídeo.